Olá, neste tutorial faremos aqui um recurso interessante para criarmos o efeito de reflectividade no objeto usando o Cyclones Render, que é um renderizador que nós temos aqui na parte superior. Vou clicar aqui nele, tá? E vamos usar para fazer esse efeito uma imagem do tipo HDRI. Para quem não sabe, a HDRI é uma imagem aí de alta resolução que, diferente do RGB, ele vai nos permitir trabalhar também a intensidade e a luminosidade da cena. HDRI é o acrônimo, ou seja, a abreviatura de High Dynamic Range Image, que é algo em torno aí de imagem de alta faixa dinâmica. Caso vocês tenham interesse de pesquisar um pouco sobre esse tipo de imagem, dá uma olhadinha aí no Google e na internet, que vocês vão ver uma diversidade de informações sobre isso. Inclusive, vou baixar algumas imagens específicas para usar nos seus recursos. Vamos então iniciar o nosso aprendizado. Nós vamos apagar inicialmente esse cubo clicando com o botão direito do mouse, vou dar o X aqui e vou adicionar um objeto esférico com Shift A. É uma mesh UV esfera. Essa mesh nossa está aqui, vou dar um S de escala para aumentá-la, vou aproximar com o botão do meio do mouse, dando um zoom. E se nós formos aplicar aqui a renderização desse objeto pelo Blender Render, que é aquele nosso renderizador padrão, nós vamos ter algo em torno aqui de uma visualização desse tipo. Nós podemos ver aqui que há a influência do ponto em que a luz se encontra, dando sombreamento ao objeto, e da forma como o objeto está exposto com sua distribuição aqui de subobjetos, que é vértice, aresta e face. Vamos ter um elemento aqui bem rude. Vou dar o ESC para sair. Vamos melhorar nossa visualização de câmera, clicando aqui em câmera. Vamos usar a tecla N, travar a câmera aqui nessa barra de propriedades. Vou posicionar para que o nosso objeto fique nesse ponto. Mudar a tecla N para desabilitar. E aqui, voltando à nossa cena padrão, nós temos o objeto. Vamos aproximá-lo aqui. Esse objeto ele tem uma forma de refletir, né, a sua luminosidade para fazer com que a gente tenha a percepção da imagem. Vamos dizer que esse objeto aqui não é um objeto de boa resolução. Se formos dar o F12, nós vamos perceber isso aqui de forma bem simples. Um objeto aqui parece que está pixelado. Se dermos um smooth aqui no objeto, nós alisamos a face do objeto, ou seja, a reflectividade fica um pouco melhor. Nós temos uma noção aqui de um objeto mais liso. E quando aplicamos uma cor ao objeto, clicando aqui na guia de propriedades do objeto, por exemplo, eu vou dar aqui uma cor do tipo vermelho para esse objeto, e dou o F12, temos aqui a texturização do objeto, porém não temos aquele brilho interessante do objeto. Aí nós vamos aqui na barra de propriedades, ainda nas propriedades de material, onde nós aplicamos a cor vermelha, nós temos uma opção aqui denominada Mirror, que seria espelho ou reflectividade aí, que aplicaríamos a esse objeto. Então nós poderíamos clicar nessa opção Mirror, clicar nessa setinha, melhorar essa reflectividade aqui do objeto. Nós vamos ver aqui na guia Preview da caixa de propriedades que a gente criou uma reflectividade interessante no objeto. E quando a gente aplica essa reflectividade, a gente só vai perceber o efeito quando a gente tem alguns materiais posicionados ao lado, próximo, que a gente vai ver a reflectividade do material sobre o objeto. E nós podemos ver aqui que nós temos a intensidade desse ponto branco que nós chamamos de especular, ou seja, é o efeito da luminosidade externa sobre a superfície do objeto, que pode ser controlado aqui, ó, nessa guia Specular. Se a gente aumenta essa intensidade e dermos o F12, esse ponto de efeito aqui da luminosidade externa, ele afina um pouco mais, dá um aspecto de dureza ao objeto, como se o objeto fosse um objeto mais sólido. E a gente tem também um Hardness, que a gente pode aumentar esse valor aqui, e dando o F12, nós vamos ter mais ainda o efeito de dureza sobre o objeto. Bem, nós veremos aqui então, vamos esquecer esse material que nós aplicamos aqui, vamos apagá-lo, vamos vir aqui na barra de propriedades, clicar nesse sinal de menos aqui, eu excluo o material, e vamos voltar para o renderizador denominado Cyclones Render. Uma forma que eu tenho de utilizar o processo para dar um aspecto de reflectividade no objeto, eu aplicar ele um material. Então eu venho aqui, clico no ícone de material utilizando o renderizador Cyclones Render, tá? Eu vou ter essa opção aqui, New. Abrindo as propriedades do material que eu apliquei,
Vocês vão verificar que o próprio programa já colocou aqui um nome específico para ele, material.002. E aqui na barra de propriedades dele, na guia Surface, que é superfície, aqui em Surface eu estou utilizando por padrão o Diffuse BSDF. Para eu dar um efeito aqui padrão, eu antes vou dar o F12 para vocês verem como é que está a renderização feita aí pelo processo, que é um renderizador que trabalha aí com uma definição bem melhor aí que o Blender Render. Vocês vão ver que aqui a nossa renderização do objeto seria mais ou menos dessa forma. E aí nós vamos entender o porquê que a gente vai utilizar esse recurso, utilizando a imagem HDRI para criar um efeito bem legal. Então eu vim aqui em Surface, eu vou mudar esse aspecto aqui, Surface, que vem por padrão Diffuse BSDF, clicando na caixinha, e vou utilizar a opção Gloss BSDF. Se formos dar aqui o F12, o efeito com gloss vai ser mais ou menos desse tipo aqui que vocês estão vendo. Repare aqui que o objeto está numa cor cinza, que na verdade é um branco sem intensidade de luminosidade, ok? Vocês vão ver que a cor está aqui, ó, color, é esse branco. Vou mudar essa cor, clicando nessa caixinha, e vou botar uma cor aqui do tipo verde. Se dermos o F12 novamente, o efeito que nós vamos ter aqui do objeto, utilizando o Gloss BSDF como material, vai ser mais ou menos assim. Não temos um efeito muito legal. Então, para aplicarmos aqui um efeito de reflectividade de um ambiente sobre a superfície do objeto, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar o ESC para sair da cena e vamos aqui, onde existe a guia de propriedades, que é o ícone em forma de uma esfera, meio azulzinho que está aqui, que é o Word, que representa a propriedade Word. Vou clicar nela. Então, clicando aqui em Use Notes, eu vou nessa opção aqui manter em background. O background vai me dar esse efeito que vocês estão vendo aí, que é aquele efeito básico que vimos aí no cenário anterior. O objeto está sendo trabalhado aqui com a sua cor que nós colocamos em material, e a cor de ambiente é essa cor de cinza, que é esse cinza que está aqui especificado aqui na caixa Color, tá vendo? Dando esse fundo aí meio bizarro. Então nós vamos aqui em Color, clicar com o botão esquerdo sobre a caixinha, nesse pontinho aqui na lateral direita. E nós vamos mudar essa opção para uma opção denominada Environment Texture. Vocês vão vir aqui na guia onde tem Texture, procurar essa opção aqui, ó, Environment Texture. Então eu vou clicar aqui e com o Environment Texture eu vou nessa caixinha Open, selecionar com o botão esquerdo, vou abrir a imagem que eu pretendo utilizar aí para o efeito. Vou clicar aqui para visualizar as imagens que eu tenho. E aqui entre a minha coletânea eu tenho algumas imagens que eu baixei aí junto ao Google, a própria internet, para criar o efeito que eu quero aí de reflectividade. Então, exemplo, eu tenho essa HDR aqui, vocês podem buscar, que vocês vão achar aí na internet de forma fácil. Vou dar Open Image, essa imagem ela já foi adicionada ao processo. E agora quando eu der o F12, olha a diferença do recurso utilizando esse processo. Nós temos a reflectividade sendo aplicada aqui ao material, usando essa imagem HDRI, criando esse efeito como se fosse aquelas bolinhas de Natal, um efeito liso no objeto. Então, pessoal, essa é uma forma bem prática de nós utilizarmos para criar alguns efeitos legais aqui junto ao objeto. Por exemplo, eu vou diminuir essa esfera com S e vou adicionar aqui na minha cena, vou clicar o Shift A, o objeto toroide, vou clicar aqui em Torus, o objeto já foi selecionado e vamos ver aqui como é que está a minha visualização com câmera. Tem os dois objetos enquadrados, vou aproximar um pouco mais, vou dar o F12 aqui para vocês verem como seria mais ou menos a reflectividade desses objetos. Perceba que o torus que eu adicionei à cena, ele está sendo refletido também, ó, na superfície do objeto esférico, mas esse torus aqui, ele está com a imagem muito áspera. E para a gente melhorar e criar o efeito de reflectividade, vou dar o ESC aqui
eu vou selecionar apenas o tórax e vou criar para ele também um material, já que eu não criei material para ele. Por isso que ele ficou com aquele aspecto. Então, clicando aqui em New e utilizando a opção Diffuse BSDF padrão, nós teríamos algo em torno disso aqui que vocês vão ver. O nosso objeto continua ainda com a superfície a esperar. Vamos dar o ESC. Então eu posso mudar a cor desse objeto. Vamos botar aqui uma cor vermelha para esse objeto. E aqui, em vez de usar o padrão Diffuse BSDF, eu posso alterar como eu fiz para o outro material e utilizar o material Gloss BSDF. Dando o F12, nós já temos aqui, ó, o efeito bem mais legal. Mas verifiquem que o Torus ele tem a reflectividade pixelada. Por que que está pixelada? Porque nós não fizemos nele o alisamento da sua superfície. Nós não utilizamos aquele recurso Smooth para alisar a superfície desse objeto. E se a gente alisa a superfície do objeto, a gente dá uma reflexão do tipo que nós demos essa bola. Então, dando o ESC aqui e saindo, se nós selecionarmos o toroide com o botão direito e dermos o Smooth, a superfície dele foi alisada. E dermos o F12 agora, vamos ter então, ó, os dois objetos, dando a reflectividade com a imagem HDRI. Repare que esse de baixo, além da imagem HDRI, ele reflete também, vocês vão ver aqui, a forma do objeto que está por cima dele, que é um objeto Torus. Da mesma forma, o Torus, com a cor diferenciada, ele também faz a reflectividade, tendo como base a imagem HDRI que nós aplicamos ao ambiente através do ícone Word. Então é assim, dessa forma, que a gente pode criar alguns efeitos legais de reflectividade no objeto para fazermos aí algumas produções interessantes. Espero que você tenha entendido essa noção e aplique aí em seus projetos efeitos como esse tipo aqui, ok? Forte abraço e até o próximo tutorial.